No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Muitas pessoas se confundem ou ficam pensando muitas coisas que não estão dentro da palavra de Deus quando se fala da vida eterna. Por que vida eterna? Porque nós sabemos que o mundo estava condenado à morte eterna. Quando nós falamos o mundo, não está se referindo ao mundo material, vamos dizer assim, ao mundo terra. Quando se fala mundo, está tratando de pessoas. E nós sabemos que quando entrou o pecado de Adão e Eva, nós sabemos que toda a humanidade ficou sujeita ao pecado. E a própria palavra do Senhor vai nos dizer isso, que o mundo, o ser humano, ele ficou sujeito ao pecado. E não havia como fugir disso. Todo ser humano, após Adão e Eva, que você já deve conhecer bem a história, estava condenado à morte eterna. Mas o Senhor, o nosso Deus, pela misericórdia dele, pelo amor dele, ele trouxe um plano infalível para que toda a terra, todo ser humano não estivesse mais nessa condição de morte eterna. Porque o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, diz a palavra dele. Então o Senhor amou o ser humano, o Senhor amou a sua criatura. O Senhor não queria que ninguém viesse a se perder, que ninguém ficasse condenado à morte eterna. Então ele trouxe um plano infalível para que todo o ser humano, toda a humanidade tivesse a oportunidade da vida eterna. E essa vida eterna, ela só poderia ser dada para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer que ele se fez carne, se fez homem e veio a esse mundo salvar o que se havia perdido. Toda a humanidade estava perdida, mas o Senhor, ele trouxe um plano infalível. Ele deu essa oportunidade a todo ser humano que nele cresce, que nele confiasse e confessasse a sua fé e recebesse ele. E assim sendo, este estaria salvo, este iria estar participando dessa vida eterna. Então ele trouxe isso para todos nós, a vida eterna. E como obter essa vida eterna? Essa vida eterna é obtida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos confessar a nossa fé nele. Nós precisamos sair da nossa condição de pecador e assim receber o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E assim servir a ele, viver com ele, ser temente a ele, ser fiel, buscar ter uma vida justa, uma vida santa, uma vida digna dele, para que nós possamos entrar nessa terra prometida, na Canaã celestial, a qual ele tem reservado e preparado para todos que nele crê, para todos que perseverarem, para todos que chegar até o fim, para todos que esperarem por ele. E nós temos essa vida eterna. E essa vida eterna é dada a cada um que confessar a sua fé nele. E é muito interessante quando nós falamos disso para as pessoas, né? As pessoas às vezes não entendem. O que é vida eterna? Como assim vida eterna? Morreu aqui e acabou. Não, não morreu aqui e acabou. Para os que estão em Cristo Jesus,
a sua vida vai continuar na eternidade com o Senhor. E para aqueles que não receberam Ele, infelizmente, vai haver algo que nós não gostamos de falar, que nós não queremos que ninguém venha participar, que ninguém venha entrar nesse plano. E é por isso que nós insistimos quando falamos sobre a salvação e vida eterna. Então, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda não confessou a sua fé nele, se você ainda não se lançou aos pés dele, se você ainda não vive nele, para ele, com ele, entrega a tua vida ao Senhor, como diz na própria palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que você possa receber essa palavra, uma palavra de despertamento. Que você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você que ainda não faz parte desse plano de salvação, pensa nisso. Busca uma Bíblia, que é a palavra do Senhor. Busca ler, busca fazer com que alguém que entende explique para você aquilo que você não entende. Busque a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque um dia ele vai voltar. Um dia que nós não sabemos, a hora que nós não sabemos, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, o que você vai ter para oferecer? Será que a sua vida vai estar nele? Será que você já vai ter confessado a sua fé nele? Então pense nisso e entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor. Creia nele, creia que um dia ele vai voltar. E como sempre eu falo e costumo dizer e gosto muito de insistir nisso, não estamos aqui falando sobre religião, pregando religião ou denominação, nada disso. Mas nós pregamos isso aqui, ó, a palavra de Deus, a Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Senhor que salva, o Senhor que cura, o Senhor que liberta. Então entrega a tua vida a Ele e, como diz na própria palavra dele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele sabe o que tem na sua vida que é de mais ou que é de menos. Ele sabe como atuar, como agir na sua vida. Então, eu deixo essa palavra para você. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele, somente nele. A palavra dele diz que não há outro caminho. Não há outro caminho pelo qual você vai ser salvo. Eu vou ser salva. Mas é ele. Ele é a porta. Ele é a porta que conduz e leva à salvação e a vida eterna. Então creia nisso, receba isso em nome do Senhor Jesus. Que você seja grandemente abençoado pelo Senhor, você, sua casa, a sua família, seu trabalho, e que você possa assim receber essa palavra em nome do Senhor Jesus.